Isso. Pode falar, Rose. Então, eu coloquei de uma forma mais didática para poder falar quando os pais envelhecem. Por isso, a gente está trazendo esses slides, tá? E o que que a Bíblia diz a esse respeito? Já paramos para pensar nisso? Nós podemos ver que a Bíblia nos orienta, que a gente precisa ter esse cuidado, mas quem que vai fazer esse cuidado? De que forma? Está tudo assim, de forma bem explícita? Nós vamos ver. A gente pode ler em 1 Timóteo 5:4, que vai. Vocês querem que eu leia ou só comenta? Deixa eu Posso ler, achar. se você quiser, eu posso ler. Ah, eu quero, por favor. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. É isso. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Isso. Então, a gente vê que quem é que vai cuidar dos progenitores? Aquele que cuida da sua própria casa, da sua própria família, o adulto. Eu não posso mandar um adolescente cuidar. Claro, eu posso ter a ajuda, mas o responsável tem que ser um adulto. Então, você, enquanto adulta, é responsável pelos seus pais idosos quando eles precisarem de você. É bíblico isso. E aí a gente tem alguns exemplos. Nós não vamos ler tudo para não ficar assim demorando muito, mas eu acho que todo mundo conhece a história de José. José passou todos os perrengues, né? Chegou onde chegou, lá com o faraó, previu que precisaria plantar para poder, porque ia ter uma seca muito, muito violenta, e eles iam passar fome. Então, ele fez isso, plantou, e quando chegou a fome, os próprios pais foram procurar. E ele não deixou os pais ir embora mais. Ficaram lá, porque lá tinha fartura de comida, e ele cuidou dessa forma. A gente pode ver também Ruth. Então, estou falando de uma forma bem resumida, mas são alguns exemplos que a gente pode pensar, e depois, se vocês quiserem, vocês podem ir lá e ler. Ruth era nora de Noemi, e Noemi perdeu o marido, Noemi tinha 2 filhos, perdeu os filhos, e a outra nora dela ficou lá, no país que eles estavam morando. Mas Ruth não abriu mão da sogra, não iria deixá-la sozinha. Saiu do país dela e acompanhou Ruth. E ela que trabalhava para poder sustentar as duas. Então, nós temos exemplos bíblicos para nos ensinar de qual é o melhor jeito que a gente precisa cuidar dos nossos pais. Passa para o próximo, por favor. Então, a gente viu que essa é a nossa, é uma missão que a gente tem, né? Cuidar dos pais. Então, que conselhos práticos a Bíblia nos dá? Eu vou dizer de algumas coisas. A primeira delas é: honre seus pais. A gente vai encontrar lá em Êxodo que está dizendo que a gente deve honrar os pais para que te vá bem aqui na terra, que você tenha uma vida longa. Então, é um mandamento com promessa. Se vocês quiserem, podem até ir lá e olhar. Eu acho que a gente não precisa ler. Precisa, Fernandinho? Vou ler rapidinho aqui. Então, lê, por favor. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, nesse sentido, é um mandamento com promessa. A gente precisa cuidar dos pais, que Deus estará nos abençoando sempre. E de que forma? Bom, uma das coisas que eu descobri é que não dá para a gente controlar os pais.
Não é possível controlar. Eles têm uma vida, eles têm a rotina deles, não dá para moldar a rotina deles, a nossa, para ser mais fácil. Não é possível fazer isso. Eles precisam tomar as suas decisões para saber como que a gente pode ajudar. Então, eles mesmos podem falar. Uma das coisas que os meus pais acabaram pedindo para que eu fizesse é a compra do mês, a compra para casa. A minha mãe falou, eu gostaria muito que você fizesse a compra da casa. E hoje eu faço, assim, eles compram só coisa de feira e tal, que precisa comprar às vezes 2 vezes na semana, mas as coisas do mês sou eu que faço e levo tudo para eles. Mas a pedido dela, olha como é mais fácil. Faça o que você puder pelos seus pais. Não fica pensando assim, ai, meus pais precisam que eu passe o dia lá. Só que você tem criança pequena, que precisa de comer, precisa de ir para a escola, sei lá, precisa das coisas. Então, você não vai poder passar o dia. Você vai poder controlar para passar um tempo, talvez não o dia todo. Ou passar um dia, mas não uma semana toda, não sei. Estou só dizendo assim, faça o que você pode fazer, se organizando. Dê valor para os seus pais, leve em conta o que eles dizem. Às vezes eles vão ser grosseiros, tá? Mas não é sempre, não. Leve em conta o que eles dizem. São experientes, eles têm experiência de vida, eles podem dizer coisas que vão ser úteis. Aceite a autoridade dos seus pais. Você tem a sua família, mas você é filha. Então, aceite. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa autoridade depois, tá? E tenha respeito. Eu falei que às vezes seus pais podem falar grosseiramente, e se você estiver muito atribulada, numa correria danada, você pode responder mal para eles. Não faça isso, tenta ter o máximo de controle para não responder grosseiramente. Ou, se você ficar tão cansada, tão irritada, e eles ainda falam assim, você está fazendo tudo errado, está fazendo isso aqui porque você quer, eu não pedi nada disso. Isso deixa a gente muito, muito magoada. E a gente pode falar de forma grosseira, não para eles, talvez para o seu cônjuge ou para uma outra pessoa. Você vai falar assim, não, meu pai está parecendo um gagá lá, pelo amor de Deus, não aguento, faço tudo. E ele não respeita. Cuidado. Isso é muito fácil de acontecer. Se acontecer, retome, repense, porque a gente precisa repensar isso. Não podemos difamar nossos pais, a gente precisa honrá-los. E aí entra, seja compreensiva e perdoadora. Uma pessoa que vai perdoar. Não é fácil fazer isso. Não é fácil. Com tudo que a gente tem que correr para dar conta de fazer, e ainda ouvir às vezes é um pai, às vezes é a mãe que tem o gênio mais difícil, reclamar que você não fez direito, ou coisa do tipo. É muito difícil. Então, compreender. Se eles não reconhecerem o seu esforço, compreenda. Se eles falarem grosseiramente com você, perdoe, não retribua da mesma forma. Às vezes, dá até para você se colocar no lugar deles, pensar que um dia nós vamos estar assim, idosos, precisando de alguém. Será que a gente vai ter sabedoria para poder não ser grosseiro? Então, uma outra coisa que você pode fazer para melhorar é conversar com os outros. Só para reclamar? Não, pode reclamar também se você estiver precisando desabafar. Mas olha, uma coisa que a gente precisa fazer é pesquisar sobre problemas de saúde que eles têm. O meu pai nunca teve problema cardíaco que precisasse de cuidado.
E como ele é um paciente oncológico, ele tem câncer de próstata. O remédio do câncer mexeu com o coração dele, que já não era tão bom, né? Um idoso. Meu pai tem 87 anos. E aí eu tive que descobrir agora, assim, foi o ano passado, que meu pai tem arritmia, né? Chama fibrilação atrial. Como que eu sei que é esse nome? Tive que pesquisar, eu tive que correr atrás e experimentar remédio. Meu pai não aceita ir no médico particular, tem que ir no médico do SUS. O médico do SUS leva a vida para uma consulta, quanto mais para o problema que estava grave. E aí a gente consegue um remédio que, por um erro do laboratório, o médico lá de Sales passou uma dose maior. O sangue do meu pai quase que virou água. Aí sai correndo, interna esse homem, dá bolsa de plasma. Então, assim, é muito difícil, mesmo pesquisando, mesmo correndo atrás, é difícil de lidar. Esse foi um exemplo. O ano passado, meu pai passou muito mal por causa desse problema da próstata, não o problema da próstata, o remédio causando outras coisas. Uma outra coisa boa é descobrir serviços sociais. O meu pai gostava muito da terceira idade. Lá ele jogava bocha, fazia as atividades. Agora ele não pode ir mais, porque ele perdeu grande parte da visão. Mas a minha mãe nunca gostou de ir lá. Minha mãe gosta de ir na igreja. Como eu já falei, ela é muito religiosa. Então, ela leva meu pai para a igreja agora. Então, os dois vão, porque eles moram em frente. Então, fica muito fácil. É um serviço social, nesse caso, é um serviço religioso. Olha que bom. Descubra, quem sabe no seu bairro tem alguma coisa que possa ajudar. Conversar com outras pessoas, como a gente está fazendo, trocando ideias, conversando. Eu sei que a Carmen também, muitos anos, ela faz isso, ela tem muita experiência, ela aprendeu muito. E compartilhar com irmãos, que não é meu caso, né? Porque eu não tenho irmãos de sangue, então não tem com quem compartilhar. Mas se você tem, você pode compartilhar. Pode ser que você vai compartilhar e aí seus irmãos vão falar assim, problema seu e dos meus pais. Eu não pedi, não vou fazer nada disso. Tem irmãos que vão fazer assim. E aí, o que você pode fazer? Você pode contratar alguém. Eu contratei uma pessoa para ajudar os meus pais, porque eu não posso estar lá o tempo todo. E eu falei, eu queria uma empregada lá, uma secretária, que fosse todos os dias, porque ajudaria muito. Mas meu pai falou assim, meu pai poderia pagar. Aí meu pai falou assim, eu pago meio salário. E eu, como que eu vou conseguir uma pessoa para ajudar todos os dias com meio salário? E aí, orando e pensando, o que é possível, o que é possível. E eu descobri uma pessoa para ir 3 vezes na semana, 4 horas. Então, 3 vezes por semana, minha mãe tem uma pessoa que ajuda, que faz a faxina, que lava banheiro, essas coisas que ela não consegue mais, que eu não estou lá para fazer, e que dá para ser com meio salário. E meu pai aceitou, e aí foi muito bom. Então, assim, é possível. O que eu estava sendo? Eu estava sendo realista. Eu não podia fazer tudo sozinha, eu não posso fazer tudo sozinha. E às vezes você precisa pensar nisso. Eu pulei todos os versículos, né? Agora que eu estou olhando aqui. Desculpa, Fernanda. Deixa eu ler esse, Provérbios Tá. 11, 2. Diz assim, em vinda soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. No sentido de reconhecer o que é possível ser feito, onde está seu limite, o que você pode fazer. Peça ajuda. Você vai conseguir ajuda do Pai em primeiro lugar, do nosso Pai. E você vai conversando, trocando ideias, você vai conseguir encontrar uma solução que seja boa, porque Deus vai abençoando sempre. Então, não deixa a soberba tomar conta. No meu caso, eu nem seria uma questão de soberba, né? Seria uma questão mesmo de falar assim, eu não tenho outra pessoa, eu vou ter que fazer.
mas Deus nos dá, né, essa condição de ir repensando. E aí, quando você está nesse trabalho, você precisa pensar em você em alguns momentos. Pode ler, Fernandinho. Efésios 5, 29. 29. Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Exatamente. Então, assim, é preciso pensar em você da forma que você precisa cuidar da sua família, não, você não pode deixar a sua família passar necessidade. Você precisa dividir esse tempo e ver como que as coisas estão. A sua saúde é importante. Se você não dorme direito, não come direito, você vai adoecer. E estando doente, você não vai conseguir cuidar, né? Estando doente, você vai precisar de cuidados. Então, e não é isso. E uma forma também de você se cuidar é você relaxar. Eu não sei o que para você seria relaxar, mas talvez se fosse, eu preciso dormir uma tarde inteira, um final de semana inteiro. Não é meu caso, que eu não gosto de dormir. Eu gosto de quê? Eu gosto de praia, gente, eu gosto de mar. E uma vez por ano, eu preciso ir para a praia. Aproveitar essa bênção que Deus nos dá, porque para mim é muito revigorante. Se eu pudesse, eu iria dar um mergulho todo dia, mas eu não posso, porque aqui não tem. Eu moro super longe, não dá. Mas o que eu posso fazer? Eu posso usar a piscina, porque a água para mim é bom. Então, às vezes eu vou no clube, vou com as crianças, vou com a Raquel, estando assim, em família, juntos, relaxando, porque a gente precisa, para não adoecer também, precisa desse tempo de relaxar e se cuidar. E uma coisa que eu pensei, que eu já vi várias famílias falarem, eu vou colocar meus pais lá no lar, porque, ó, não tem ninguém que cuida. E a gente pode fazer isso? A Bíblia não diz que é proibido. Não achei nada dizendo que é proibido. Cada família tem que decidir o que é melhor para que os idosos, os seus pais, fiquem bem. O que é melhor? É melhor eles estarem lá e você dar o suporte lá, ou é melhor eles estarem em casa? Para mim, para minha família, hoje eu ainda penso que o melhor é que eles tenham a casa deles, nem que venham para minha casa, que ainda não precisa ser assim. Então, que eles tenham a casa deles, tenham a rotina deles, mas porque eles ainda são autônomos. Mas vai chegar um momento que eles não serão mais. E que aí vai precisar vir para minha casa, talvez, não sei, tirar da casa deles, entendeu? Hoje eu ainda penso que quanto mais a gente mantém os pais no seu habitat, é melhor para a saúde deles. E aí, tinha que cuidados a gente precisa ter quando a gente está envolvida? Oi, Oi, deixa eu só te falar, tudo bom, né? Tô te ouvindo. tudo. Pois é, a Cristina, ela mexe com idosos, né? E Sim, ela fala que às vezes chega um momento que a família às vezes não dá conta, sabe? sim, E sim. acaba levando mesmo, que ela já olhou muito, ela trabalhou muito tempo na casa de idosos. Ela fala, mãe, tem hora que realmente eles são teimosos, não tomam os remédios, e Uhum. muitos são agressivos, ficam agressivos, tá falando Sim, assim. sim, Então, às vezes, é preciso, leva, porque tem alguém que cuida-se mais. Mas, assim, não pode abandonar, que muitos levam e abandonam. sim, E outra sim, coisa, quando eles chegam lá, eu sempre pergunto, né? Ela fala assim, mãe, eles chegam até lúcidos às vezes. Mas, de repente, eles já começam a não lembrar mais, sabe? Já uhum, começam a sentir uhum, que já esquecem da família. Às vezes a família não procuram, chega só na porta lá o remédio, paga e não vai ver. Então, assim, tudo bem, pode pôr, mas acho que assim, não pode deixar de estar olhando, cuidando, sim, alimentando, sabe? Para sim, eles não esquecerem
né? Sem dúvida, sem É, dúvida. isso. Então, era isso que eu estava falando, que a família precisa ver o que, que é melhor, né? O que, que vai ser mais funcional, porque se a pessoa, depende do problema de saúde que tem, né? Depende do que vai agravar, como você estava falando. Se tiver Alzheimer, por exemplo, vai esquecer, né? Se tiver o Parkinson, não consegue, né? A mobilidade, vai perdendo a mobilidade. Então, assim, a gente tem N problemas que aí precisa verificar o que é melhor para o idoso. Mas isso que você falou, Marli, de não abandonar. Nós não estamos nessa condição de colocar, por exemplo, num espaço de saúde e depois falar assim, tem enfermeiro que cuida, não precisa de mim. Não é isso. Vai precisar da gente sempre, né? Vou ler aqui, Rose, Gálatas aqui que você colocou, Gálatas 6, 4 e 5, Isso, diz isso. assim: mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Isso, então é isso mesmo. A gente precisa estar junto, pensar e cada um ter a sua responsabilidade, que foi o que a gente estava falando, né? Cada um ter a sua responsabilidade do que é melhor. E agora sim, né? Os cuidados. Cuidados que a gente precisa ter quando estamos ajudando os nossos pais, pensando que a gente tem a nossa família. Não deixar os seus pais controlar o seu casamento, né? O casamento lá que a gente vê em Gênesis 2:24. Quer ler, Fernando? É só um pouquinho que eu estava desconcentrada aqui anotando. Desculpa, Esqueci que é eu que tenho que abrir o microfone, que é eu que tenho que ler. desculpa. A pessoa vai ser aluna, esqueceu que ela que está. Me auxiliar. Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, na verdade, é um versículo que a gente já conhece, está cansado de saber, mas é o seguinte: não deixe os seus pais atrapalhar o seu casamento, porque o mandamento de Deus é que sua família seja independente. Que você honre seus pais, sim. A autoridade deles enquanto filha, agora que você é casada, lembra que eu falei que eu ainda falaria sobre o limite? Tem limite a autoridade deles, porque você é submissa ao seu marido. Então, você tem uma família, você tem as suas coisas para fazer e elas não podem deixar de ser feitas. O seu trabalho com seus pais vai servir de exemplo para os seus filhos, para o seu marido, talvez, mas você não pode se eximir da responsabilidade que você tem enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto dona da sua casa. Então, lembrar disso, tá? A autoridade desses pais tem um limite quando você se casa. E aí, gente, nunca esquecer que o cuidado dos pais vai estar acima de servir ao Senhor. Nunca. Porque senão você não vai ser alimentada. Vai ter um momento que como já tive, que meu pai estava hospitalizado e que alguém precisava ficar com ele. Não tinha jeito. Beleza, não tem jeito agora. Mas isso não é uma rotina, é muito esporádico, é só na real necessidade. Então, o Senhor vem em primeiro lugar na minha vida sobre qualquer coisa. Opa, sobre seu marido? Sim. O Senhor é meu Senhor. E porque ele é meu Senhor, eu sou submissa ao meu marido. Então, ele vem antes. Lembrar disso sempre. Conselhos finais para a vida cristã. O que eu vou dizer, gente, é: esteja sempre pronta para fazer aquilo que Deus pede. Esteja atenta para poder fazer a sua parte,
cumprir com a sua responsabilidade. Porque, como vocês viram, quando eu vim para cá, assim, quando eu tive a ideia, né, de que realmente precisava vir para cá para cuidar dos meus pais, eu achei que não ia ter igreja para eu ir. E vocês viram nos acontecimentos que não foi assim, que Deus supriu essa necessidade, porque Deus sabe que se eu ficasse fora, eu poderia me perder. Não que eu quisesse, mas sem apoio e tal, né? A gente poderia. Então, Deus sabe do que eu estava precisando, do que a família que estava aqui também estava precisando, Ele supre. Então, não deixe de confiar, não deixe de ser uma serva fiel a Ele. É isso que nós precisamos fazer sempre. E que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, Rose, né, pelas palavras, pelos ensinamentos, pelo exemplo. Nós vamos ver aqui algumas fotos aqui, né, da família e depois algumas fotos da igreja também. Aqui o Vitor, mais velho, né, dela, a Luísa e o André, Vivian e Charles, com o Otto e a Ágata, né, todos grandes já. A Raquel com o Cleiton e o Heitor e o Ian, né, todos aí, todos grandes já, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aí, reunião de família, né, Rose? Uhum. Eu lembro muito da Vivi, porque eu faço aniversário dia 28 de novembro e a Vivi 27, né? Então, a gente comemorou muitos aniversários juntos. Foi muito bom. Aqui no casamento, né, da Vivi, aqui na sua casa, isso aqui foi aqui em BH? Sim, casamento da Raquel. Aqui com o vestido vermelho da Raquel no casamento da Vivian, o outro e aqui numa reunião, assim, não sei se foi antes ou depois do casamento, mas no casamento da Raquel, já estava prestes a mudar. Uhum. Aqui as crianças brincando, aqui na sua casa, né, não é isso? Sim. Uhum. E aqui Charles com Vivian. E essa foto aqui bem mais antiga, né, aniversário aqui. Gente, muito antiga, essa senhorinha aqui é minha avó, mãe do meu pai. Ah, que linda. É uma família, assim, que está sempre todo mundo junto. Uhum. E agora umas outras aqui antigas também. O Otto, né, aqui. Uhum. Aqui antigava, né, algumas jovens da igreja, Cristiane da Marli, que está aqui, Daniela da Vanilda, e a Vivian. E aqui, restaurante, né? Os jovens sempre iam, né, para algum lugar, sempre tinha um restaurante, um almoço, e era muito bom. E aqui na minha festa de 18 anos com a Vivian também, né? Alguns jovens da igreja da época, que agora já está. Meu irmão aqui, mais novo. Posso contar, Fernandinha, sobre esse restaurante? Pode. Esse foi um dos restaurantes que eu e o Valdir programamos para os jovens. A gente era muito empenhado em fazer coisas junto com eles, para que eles não quisessem fazer coisas junto com outras pessoas que a gente não conhecia, que a gente não soubesse quem era. E uma das vezes, eu convenci um dono de um restaurante ali no Padre Eustáquio, ele servia almoço, e eu convenci ele a fazer um jantar para nós. Eu preparei parte do jantar em casa e levei lá para ele juntar as coisas que eu combinei para ele fazer. Então, assim, algumas vezes a gente fechava o espaço só para nós, para a gente poder ter aula bíblica e cantar e fazer o que a gente quisesse no espaço que parecia que era um espaço assim, igual todo mundo ia. Era muito bom. Sim. Ainda tem mais umas duas fotos. Essa foto aqui eu não lembro onde é, né? Aqui tá vivo, Vitor, né? Meu irmão aqui, Diogo, Bel, Renata com o Vitor, Simon, né? Eu acho que aqui era na escolinha, não era? Não Aqui, lembro. né? Eu acho que era. Eu não estou lembrando. Aqui no acampamento, né? No Retiro dos Pinheiros. Vitor gostava muito de jogar uma bola, né? Uhum. Muito bom.
E aqui, na época que a gente reunia na escola, né? Aqui um grupo grande também de jovens, Vanessa, minha irmã, com meu sobrinho William, Vitor aqui, Vivian, meu irmão Diogo de novo, Júlia com Marcelo, enfim, né? Uma turma muito grande, muito bom rever tanta gente. Aqui Renata, Bel e Raquel, e aqui Rose, com a Lia. Você lembra quem é essa, Rose? Ai, não estou vendo direito. Não, eu não consigo aumentar agora, mas depois eu te mando ela nessa foto separada. Ah, manda para eu ver. Tá bom. Bom, é isso. Nós vamos ficar por aqui. Tem muitas mensagens aqui. Eu vou encerrar a gravação e vou deixar todo mundo falar, né? Que é uma época que dá muita saudade quando a gente vê essas fotos assim, né? Passa um flash assim na vida da gente, é tanta coisa que a gente viveu junto. Então eu vou terminar com uma oração e depois nós vamos abrir para a gente bater papo aí, tá bom? Aqui. Vamos orar. Querido Deus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de infinita misericórdia, graças te damos, ó Pai, por mais essa tarde, por mais esse encontro. Obrigada, Pai, pela oportunidade de aprender o que é bom com a Rose nessa tarde. Muito obrigada, Deus, pela vida dela, pela vida do Valdir, da sua família. Obrigada por tanto trabalho, por tanto empenho, por tanto compromisso com a obra do Senhor. Obrigada por tantos bons exemplos, né, que eles sempre nos deram. E te peço, Pai, as suas bênçãos sobre a vida deles. Que eu continue cuidando, abençoando, direcionando, abençoando a congregação que está na casa deles, que o Senhor abençoe, Pai, a tua igreja que está em São José do Rio Preto, que o Senhor abençoe, Pai, aquela igreja, que eles possam crescer, frutificar, que a tua palavra seja disseminada naquela região, apesar da dureza dos corações. Esteja conosco, Pai, nesse final de tarde, nos abençoando e nos ajudando a, principalmente, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Nos ajude, Pai, a honrar os nossos pais, para aqueles que ainda têm, que possamos dar bons exemplos, Pai, que a tua palavra faz diferença na vida do teu povo. Nós te agradecemos por isso e por essa tarde, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou encerrar aqui e aí a gente pode bater papo. Amém. Obrigada, né, a todos pela presença.